Olá, essa é a apresentação do projeto integrador Grupo 4, Licenciatura em Matemática Polo Assis. Tema central do trabalho do projeto integrador é ensino religioso. Tá? O tema específico é Educação Religiosa dentro do currículo escolar, uma questão além da legislação. O nosso trabalho começa com uma introdução, onde é feito um levantamento, um breve histórico da influência dos grupos religiosos ou entidades religiosas dentro da educação. É lógico que na introdução nós vemos que a entidade, o grupo religioso que mais influencia a educação é a Igreja Católica. E isso desde 1549, com a chegada dos jesuítas aqui no Brasil. Mesmo após sua expulsão e o retorno das entidades religiosas, a igreja nunca deixou de influenciar a educação, certo? Todas as mudanças, o governo, o militarismo, durante todas as épocas, a religião esteve presente de alguma forma dentro da educação, seja na educação pública ou, nos últimos tempos, mais presente na educação privada. O que acontece é que, nos últimos tempos, não só a Igreja Católica tem influência ou tem participação na educação do país, outras entidades religiosas também têm essa influência também, tá? Então esse histórico levanta isso. Então, qual é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo do nosso trabalho é discutir sobre o papel do ensino religioso dentro da educação, tá? E abrir uma discussão sobre a influência da igreja na educação. O que ela influencia nos rumos da educação, tá? A metodologia de trabalho foi fazer um levantamento histórico, uma pesquisa bibliográfica e entrevistas. Por que da entrevista? Porque a entrevista ela daria um outro olhar, uma outra visão sobre a influência da religião ou da igreja dentro da educação, fora as pessoas do grupo, fora a opinião do grupo de trabalho, tá? Essas pessoas, logicamente, que elas deveriam conhecer o conceito de Estado laico, tá? E também deveriam fazer parte da educação, pois aí saberiam a influência da religião dentro da educação. Bom, o trabalho, então, ele segue e chega na parte de discussão. O que nós podemos ver, então, na discussão do trabalho é que a igreja, ela influencia a educação? Bom, para responder essa pergunta, nós temos que pensar se a igreja influencia o Estado brasileiro, tá? Ela faz parte do Estado brasileiro? Então vamos lá. Constituição de 1988, artigo 5º. Toda pessoa tem direito ou liberdade de crença religiosa. O que isso quer dizer? Que cada pessoa pode seguir a sua própria religião. Mas em nenhum ponto da Constituição está escrito que o Estado é laico, que o Estado não tem religião. Afinal de contas, para todas as configurações, a religião oficial do nosso país é a católica, tá? A religião, ou a igreja, vamos assim nomear, ela está presente dentro da política do nosso país? Sim, tá? Por quê? Se nós formos contar que existe uma coisa chamada bancada religiosa dentro da Câmara dos Deputados, nós podemos dizer que ela faz parte da política. Afinal de contas, ela financia a campanha de políticos, tá? Então é lógico que isso tem que ter um retorno. Isso tem um retorno? Sim. Emendas parlamentares, atos, nomeações, certo? Discussão para titulação de dias, tá? Então isso faz parte da política do nosso país. Isso faz parte da nossa vivência no dia a dia? Sim, porque nós temos feriados religiosos. Páscoa, Corpus Christi, Sexta-feira Santa, Dia da Padroeira Nacional. São feriados religiosos da Igreja Católica, mas que são feriados nacionais. Ou seja, fazem com que o país todo pare de trabalhar para praticar esse feriado ou para usufruir desse feriado, certo? A religião ela está presente em outros órgãos estaduais, municipais ou federais? Podemos dizer que sim. Afinal de contas, por que ter uma capela ou um espaço de cultos religiosos diante de um hospital público? Tá? Então é uma coisa presente? Sim, ela é uma coisa presente. Tá?
Em inúmeros municípios nós temos monumentos religiosos levantados em praça, em entradas de cidade, né? E isso custeado com dinheiro público. Então, o dinheiro público ele também serve para esse tipo de coisa? Também faz esse tipo de coisa também. Ele também constrói monumentos religiosos, tá? Então, não adianta a gente querer separar o Estado da religião. Bom, e com relação à educação? Com relação à educação, além da Constituição, lógico que é a lei maior do nosso país, nós temos a LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação, e no seu artigo 33 diz que ensino religioso é facultativo, ou seja, não obrigatório. Mas, se estiver presente dentro do currículo, as aulas devem ser ministradas em horário regular por profissional capacitado. Pergunta: o que é um profissional capacitado para dar aula de ensino religioso? Tá? Será que essa pessoa tem que ter uma formação específica? Tem que compreender todas as religiões que influenciam vertentes ou pessoas em nosso país? Afinal de contas, nós vivemos em um país de 210 milhões de habitantes, muito miscigenado. Tá? Temos aqui no Brasil um dos maiores templos budistas do mundo e muitos imigrantes nos últimos anos que vêm de descendência ou de grupos étnicos que seguem a religião islâmica, né? Que são muçulmanos. Então, como trabalhar com toda essa divergência? Certo? Sem contar que culturalmente nós temos as religiões afro que em muitos estados estão fortemente presentes, como por exemplo na Bahia, tá? Então, como que uma pessoa teria capacidade de lidar com todos, ou ensinar sobre todos esses grupos religiosos? Certo? Para facilitar a discussão aí, no dia 27 de setembro de 2017, o STJ decidiu que, ministrando-se o ensino religioso, independente se essa instituição é pública ou privada, ele pode ser direcionado, ou seja, que esse ensino religioso pode ser direcionado para uma única doutrina religiosa, tá? Sendo essa doutrina determinada ou pelo próprio professor da disciplina, ou então pela escola ou pelo grupo que está formando o currículo. Como nós vamos respeitar o que diz o artigo 5º da Constituição, que é a lei maior, sendo que eu posso direcionar o ensino religioso, tá? Então essa é uma questão. A outro ponto que tem que ser observado é o ensino religioso, ele já é trabalhado de uma certa forma dentro da educação, pois na disciplina de história, por exemplo, se fala dos diferentes grupos religiosos, tá? Porque a religião ela não é uma exclusividade do nosso país. Tá? Ela está na formação da humanidade e das sociedades complexas como um todo. Então, perante toda essa discussão, chegamos à conclusão que, para o ensino religioso, existe um grande caminho a se percorrer ainda, principalmente no que diz respeito a como se aplicar isso dentro do ensino. Tá? Um ensino que hoje ele não na sua amplitude de qualidade, ele não é igual para todos, tá? Mas como aplicar isso? Como ensinar religiosidade em um país onde há uma miscigenação étnica muito grande, certo? Como ensinar religiosidade em um país onde não existe uma formação acadêmica específica para isso, tá? Como ensinar religiosidade dentro de um currículo que já é apertado em meio ao grande número de disciplinas que existe, certo? Então, todas essas perguntas ainda têm de ser respondidas para que possamos descobrir se o ensino religioso ele é vantajoso ou não. Muito obrigado.